fazer isso mesmo. É 20 anos parado, né? Então tá na hora de começar a brigar por algum direito. Né? Porque direito tem, mas poucos conhecem. Acho que é certo, né, mano? Acho que é certo porque a passagem está muito cara, tem que abaixar mesmo. O aumento em si, ele é só um sintoma, né? A doença mesmo é o problema da infraestrutura do Brasil, que torna muito caro as coisas para você fazer as coisas, para você construir, para você transportar qualquer coisa de qualquer lugar, né? E aí o resultado acaba vindo no nosso bolso, no bolso do pobre. Eu vim porque eu acredito que a mudança só ocorre quando o povo vai à rua. Concordo e acredito que o povo pode fazer a mudança acontecer da forma que está acontecendo aqui, essa passeata bonita, procurando assim melhores condições de vida. Claro que os 20 centavos não é a questão de tudo isso. A gente sabe que reivindicamos muito mais aquilo que temos direito, como a Constituição garante para cada um. Eu vim hoje para Paulista realmente porque eu acho que agora a gente está no momento de ocupar o espaço que está aberto. Eu vim para prestigiar esse movimento. Eu acho que a juventude está assumindo a sua posição no país, está se compenetrando das suas responsabilidades. É um momento de reflexão de alguém que viveu os anos de chumbo da ditadura militar. É uma coisa que eu queria fazer há muitos anos e eu achava que, como tenho 52 anos, achei que eu nunca ia ver isso que está acontecendo hoje, né? É uma coisa que veio de dentro do meu coração. Os jovens estão mostrando para todos que o quanto é importante a consciência, o civismo, você fazer seu papel de cidadão, tá reclamando. A nossa sociedade ficou em coma durante muitos anos. A gente veio porque a gente cansou de ficar no Facebook protestando de longe só e a gente quer mudar, tá na história para mudar o nosso país. Brazil has found a voice to speak to its democracy. In the past you didn't have this voice. I've been in Brazil for 2 years and there is no conversation between the politicians and the population. Demorou para acontecer. Demorou. O povo está sofrendo muito, né? O que acontece? Se continuar do jeito que está, o Brasil vai acabar. Ou acorda agora, ou então entrega os pontos. Essa é a minha opinião. Foi priorizado por muito tempo o transporte individual e aí a população sofre com isso, né? Hoje você olha aí, 30 carros, um passageiro, uma pessoa em cada um. Enquanto um ônibus leva muito... Ixi, quantos carros não leva dentro do ônibus? Precisa organizar corredores verdadeiros, não alguns que estão sendo feitos aí meia boca, só para aparecer. Eu atribuo as manifestações atuais àquilo que eu chamo de um inferno urbano. Ou seja, o fato de que as empreiteiras tiveram passe livre para fazer a explosão demográfica da cidade por meio dos condomínios horizontais e verticais e dos shopping centers. As empresas de transporte tiveram passe livre para manter linhas longas e que dá lucro para eles, mas prejudica a população, frota velha, defasada, incapaz de atender as necessidades da população, preços escorchantes, um transporte indigno, indecente, mortífero. E as montadoras tiveram passe livre para a explosão do veículo individual. Então você tem uma cidade marcada pela verticalização dos condomínios e a presença dos shopping centers, pela presença do veículo individual numa quantidade absurda e a aberração do nosso transporte público. Mesmo porque, não sei se você sabe, mas quando foi feito o planejamento do metrô, estava planejado que em 1990 deveriam ser entregues 450 quilômetros. Em 2013, o governo estadual entregou até agora 90 quilômetros. Então, é um despropósito. Ou seja, estavam criadas condições para que, num dado instante, isso explodisse. E as manifestações
foram a expressão do que se passa no inferno urbano. Que a gente tem um problema sério, né, de transformar em mercadoria um serviço público, um direito do cidadão, né, que é o transporte público. Primeiro que a gente parte aí de um conceito, né? Transporte público e gratuito, certo? O que é a escola pública? É a escola que você vai, entra na escola, você tem acesso e você não paga por essa escola, certo? O transporte é público? Não, você paga por isso, ok? Então, quer dizer, se a gente chama o transporte público com este nome na cidade de São Paulo como público, significa que a gente está aceitando que serviços públicos podem ser pagos. Então, todo mundo que vai para uma escola pública pode ter uma taxa. Todo mundo que vai no hospital pode pagar uma taxa. Quando se propõe a gratuidade dos serviços de transportes coletivos urbanos, gratuidade entendida como paga pelo conjunto dos impostos da sociedade, é o mesmo que se faz com a saúde pública, SUS. É o mesmo que se faz com a coleta de lixo. A ninguém passa pela cabeça a campainha tocar de manhã cedo e nós pesarmos o saco de lixo com o lixeiro e perguntar se temos troco, se pagamos com cartão, com bilhete único, bilhete duplo, ou o que seja. Insano, não é? A iluminação pública nem se diga. Se ela tivesse de ser tarifada a disputar a espaço iluminado, quem pagou, quem não pagou, se eu paguei, você não pode entrar na luz que eu liguei agora, e assim por diante. Insano, não é? Mas é assim. A iluminação pública é tarifa zero. A segurança pública, por Deus, não sei se segurança do jeito que a gente é tratado, é também tarifa zero. Imagine que o sistema de transporte é um monte de ônibus andando todo dia, o dia todo por aí. Façam disso uma figura de uma roda gigante. Girando. É um montão de ônibus que estão andando por aí. É a roda gigante. Quanto custou essa roda gigante? Quanto custa fazer essa roda gigante girar? Custa a eletricidade que a faz, a manutenção, as peças necessárias para a reposição, os funcionários que ligam e desligam, etc. E tal. Né? Como no sistema de transportes. Os motoristas, os cobradores, o combustível, etc. Esta roda gigante está rodando. Eu pergunto aos senhores, quanto custa a mais nesse sistema, nessa roda gigante, que já está paga, quando eu pago o setor empresarial por isso, quanto custa um passageiro a mais no ônibus? Chamado tradicionalmente de custo marginal. Nada. Nada. Zero. Até porque no custo de operação, né, do custo operacional, foi calculado o número de passageiros que seriam transportados, etc. E tal. Pluralismo de ideias é quase sempre uma boa ideia. No entanto, eu acho que nesse momento político, né, de maneira geral, me parece que a melhor estratégia é manter o foco. Não que outras pautas que estavam sendo reivindicadas não tenham a sua legitimidade. Muitas delas têm, e são muitas delas inclusive urgentes. Mas me parece que nesse exato momento é hora de focar no máximo em duas questões que, ao mesmo tempo que são urgentes, são também pertinentes ao movimento que está nas ruas, né? E que é basicamente a questão do transporte público, a gente começar a se questionar, a perguntar por que ele é tão ruim, por que ele é mais um daqueles serviços públicos que são prestados de maneira porca pelo Estado desde sempre, por que tem que ser assim
Por que ainda por cima se cobra um preço abusivo, um preço que para a maioria das pessoas não corresponde com a qualidade do serviço, né? O que determina o preço, o que se passa na cabeça dos administradores para chutar um preço dessa natureza. E de outro lado, que é uma coisa que veio a reboque num primeiro momento da questão da passagem do ônibus, mas acabou se tornando uma questão tão latente quanto, que é a questão da violência policial. A gente vive um momento de explosão democrática que me parece muito oportuno que a sociedade passe também a questionar por que a polícia é desse jeito. Por que a polícia, quanto mais violenta fica ao longo desses anos, mais a violência e o crime aumenta na sociedade? Por que não está funcionando? Será que a solução é mesmo, por exemplo, bater ou abordar a pessoa de maneira inconstitucional porque ela é pobre ou porque a cor da pele não é daquele tipo clássico que a gente associa à riqueza? O que se passa dentro da corporação da polícia ou das forças militares do Brasil de maneira geral? O que significa? Será que é um mero enfeite, aquelas estrelas que celebram o massacre de Canudos, celebram o golpe de 64? É hora da gente se questionar que tipo de polícia, que tipo de segurança pública a gente quer ter. Não só do nosso lado. A verdade é que o problema da segurança pública e o problema da violência, do despreparo policial, também passa por uma questão de treinamento e qualificação dos próprios policiais. A verdade é que a PM está acostumada e é ordenada a agredir gente que mora na periferia, mas muitas vezes o próprio soldado que agride é vizinho de quem ele agride. Porque o salário do policial sempre pequeno, por via de regra, e a única diferença é que ele recebe uma arma na mão, e com essa arma na mão ele é ordenado a fazer o que aí sim os governantes e o comando alto da Polícia Militar quer que ele faça. Presente desde a primeira manifestação contra o aumento da tarifa, eu queria compartilhar a minha visão do que está acontecendo com vocês. Acho que até o ato da última quinta-feira, o ascenso do movimento foi muito claro e a repressão policial estava muito evidente. Eu ainda tenho marcas de estilhaço de bomba nas minhas pernas. Diversos amigos meus me mandavam mensagens dizendo: você está sabendo o que está acontecendo? Estou aqui na Paulista, estão prendendo um monte de gente. Todos verificamos uma série de abusos assustadores. Independente de ser legítimo ou não as manifestações, as discussões, e eu resolvi então me dirigir até o 78DP, que é para onde estavam sendo levados muitos manifestantes. Quando eu cheguei lá, eu tive a informação que naquela noite 169 pessoas tinham sido levadas para lá, presas, e que dessas 169, 9 assinaram um termo circunstanciado. Isso significa o quê? 9, a polícia entendeu que cometeu crime. As outras 160 foram presas, então, no que a gente chama prisão para averiguação, que é um tipo de prisão que existia na ditadura militar e foi extinto com a Constituição de 1988. Porque a nossa Constituição prevê 2 possibilidades de prisão só. A prisão em flagrante, que qualquer um do povo pode fazer. Se você vê alguém cometendo um crime naquele momento, qualquer um pode prender essa pessoa, a própria polícia militar pode. Ou, se a pessoa não estiver em situação de flagrância, a pessoa pode ser presa sempre com ordem de um juiz e não com ordem de um militar. Diante disso, e tendo percebido que muitas pessoas foram presas por ordem de militares, e aí a gente conseguiu, via defensoria, cópias de todos os BOs que foram feitos, e nesses BOs a gente descobriu coisas assustadoras. Além do que foi muito noticiado de pessoas presas porque portavam vinagres ou máscaras, também nos surpreendeu o fato de algumas pessoas terem sido presas por, abre aspas, estarem em atitude suspeita, sem qualquer explicação do que seria essa atitude suspeita. Pessoas que foram presas porque portavam tinta guache, como se tivesse alguma ilegalidade nesse porte. E o pior, talvez o que mais me assustou, pessoas que foram presas, um manifestante especificamente, e isso quem diz é a polícia, foi preso porque na manifestação portava uma bandeira do PSTU.
Independente de qual partido você segue, independente se você concorda ou não com os ideais do PSTU, uma coisa todo mundo concorda. É um partido legítimo, com intenções legítimas, e jamais ninguém pode ser preso por ser afiliado ou por apoiar um ou outro partido. Eu ainda estou de vermelho porque eu não consegui voltar para casa, porque a minha rua estava rolando diversos movimentos bater nas pessoas que estavam de vermelho. E assim, eu acho que esse discurso antipartido é um discurso muito, muito perigoso, é um discurso que pode acabar com a nossa democracia. Assim. Então eu queria fazer a proposta que nessa nota o 11 se colocasse em favor do Estado Democrático de Direito, gente, em favor da liberdade de expressão e da liberdade de organização. Não dá pra gente deixar as coisas como estão. Sem dúvida nenhuma, houve excesso policial das duas formas. Houve excesso quando o movimento começou e teve aquela repressão violentíssima. Houve excesso quando a polícia recuou absurdamente e deixou a bandidagem que existe. Existe o crime, existe o ladrão, existe, não dá para ser ingênuo, né? E aí depois também houve um excesso quando ela deixou que as forças fascistas, né, que têm os seus rótulos, também agissem batendo nos manifestantes, nos movimentos sociais. Uma hora eles vêm, eles dão porrada demais, arrebentam uma jornalista com um tiro de bala de borracha no olho dela, aí depois eles tiram a mão porque não sabem como agir, aí os bandidos vêm, arrebentam com as lojas, roubam o vidro. Então, essa polícia tem que se reinventar na sua forma de atuar. Morrer, tomar tiro esses velhos, caralho, os atrasalados, só leva a gente que dorme na rua, eles querem bater em nós aí, ó. Nós não faz nada, em vez de eles estar lá prendendo bandido, eles vêm pra casa lá, nós aqui. Deitado com a minha esposa lá, eles passam e dá choque em nós pra nós levantar de lá. Passou participando de todos os atos, nós entendemos que o Brasil é uma fase bonita. Infelizmente, várias pessoas com outro propósito têm ocupado o espaço. O descontrole chegou a um nível grande, mas ao mesmo tempo entendemos que esse grupo mais extremista quer jogar para fora uma dor que perpassa o coração de todos os brasileiros em níveis diferentes. Está potencializando neles uma dor dos brasileiros como um todo. Vários atos de vandalismo, de violência, mas nós como médicos e como pacificadores que nos organizamos para vir aqui, a gente não tem que julgar se essas pessoas elas estão erradas ou certas. A gente está aqui para cuidar das pessoas, tentar fazer atendimentos e garantir que o mais rápido possível eles sejam removidos caso estejam machucados, sejam policiais, sejam manifestantes. Por qual razão um policial militar ou os militares é que fazem a nossa segurança? Alguém formado em táticas de guerra, em estratégias de guerrilha, é quem faz a nossa segurança? A polícia repressiva, né? A polícia que atua nas ruas, é feita só por militares. Acho que está na hora da gente ter uma polícia que seja independente, porque que não tenha essa cabeça, essa filosofia de cumprir ordens a qualquer custo, porque isso é típico dos militares. Alguém acima deu ordem, o militar cumpre. E mais do que isso, o que mais me assusta são os tribunais militares, porque os militares são julgados pelos militares, como se o princípio da igualdade, todos são iguais perante a lei, não fosse tão igual assim. Todos são iguais, mas se é militar é um pouco diferente
e merece ser julgado pelos seus pares. Os tribunais militares, como a gente bem sabe, são tribunais obscuros, que muitas vezes militares sem qualquer conhecimento técnico sobre direito, sobre legislação, estão lá julgando, simplesmente porque tem uma alta patente e porque por alguma razão política foram designados para estarem ali. Muitos desses policiais talvez tenham seus 30 e poucos anos, né? E a verdade é que nós temos uma democracia plena há 25 anos. Então, essa instituição é velha e é nova, olhando por esse prisma. A militarização da polícia foi obra da ditadura, né? Quando se instalou o terror de Estado no Brasil, portanto, todo o processo da violência terrorista do Estado, com as prisões, torturas, mortes, desaparecimentos, e com a censura do pensamento e da palavra, essas operações, que foram financiadas pela burguesia brasileira, o que se fez foi dar à polícia uma estrutura do tipo da que o Exército tem. Ora, o Exército está encarregado daquilo que se convencionou chamar na época do inimigo externo. Então, organizou-se a polícia como um exército para o que eles chamavam, a partir do Departamento de Estado norte-americano, de o inimigo interno. E o inimigo interno era a esquerda. Essa estrutura militarizada e a estrutura do sistema político partidário, que formaram aquilo que durante anos a gente chamou de o entulho autoritário, elas tinham que ter sido desfeitas para que você efetivamente pudesse democratizar o Brasil. Então, do mesmo modo que é urgente a reforma política que desmonta a estrutura que a ditadura propôs para o sistema político brasileiro, é preciso destruir a organização militarizada da polícia. Na nossa história recente, a gente não teve uma polícia que não fosse militar, né? Eu estou desacostumado, não sei o que é isso, você não sabe, ninguém de nós aqui sabe o que é viver com uma polícia que não seja militar. Essa polícia militar, ela é fruto de uma sociedade desigual. Enquanto a gente tiver esse contrato social desigual exercido na nossa sociedade, a gente vai ter essa polícia militar, infelizmente. Quando de repente começa a tomar vulto o movimento e começa a ficar maior e começa a cair até por uma agressão, né? Assim, uma coisa que me impressionou muito. Eu nunca tinha visto a Rede Globo entrando ao vivo de vários lugares do país sem a identificação que era Rede Globo. O microfone não tinha canopla com Rede Globo, né? Então isso é uma coisa que provavelmente a gente nunca tinha visto e provavelmente não vê mais, porque a Rede Globo catalisou um dos atos, aquele que saiu do Largo da Batata, tinha como a maior parte das pessoas caminhando para a Rede Globo, né? Não era nem para nenhum poder público, era para o quarto poder, né? Então eles foram até a Rede Globo e a Rede Globo começou a perceber o que estava acontecendo e mudou completamente a sua atuação. Colocou âncora, colocou apresentador de programa para começar a falar e incentivar, inclusive. O que me leva a ficar preocupado, né? Porque a hora que a gente começa a ter a participação mais efetiva da mídia, algum interesse há de ter por trás. Me parece que a mídia, como sempre, tenta seguir o que a população quer. Então a gente teve um episódio interessantíssimo no programa do Datena, que de tão conservador que é seu programa, a gente até criou uma expressão na informalidade dos tribunais, que é o datenismo, quando alguém usa um argumento que não tem nada de técnico, não tem nada de jurídico, mas apela para a população, apela para o sentimento. E o Datena publicou uma pesquisa. Primeiro dizia, a primeira pesquisa era se o povo era a favor desse tipo de manifestação. E a manifestação correndo na tela. E o sim começou a ganhar, o povo era a favor. E aí o Datena, então, mudou a pergunta. Disse, olha, acho que o povo não entendeu o que eu quis dizer. Coloca aí no link. Eu quero saber se o povo é a favor de manifestação com baderna. E o sim ganhou de novo. E aí foi muito interessante ver o Datena. O Datena, na verdade,
é quem ficou mais explícito, porque ele estava ao vivo. Mas todos os meios de comunicação tiveram a mesma sequência. Mas o Datena, ao vivo, vendo que o Sim ganhava, olhou para o seu público e falou: olha, a voz do povo é a voz de Deus. E eu sempre digo, entre bandido e polícia, eu fico com a polícia. Mas entre a polícia e o povo, eu fico com o povo. É um discurso demagógico, datenista, mas mais do que isso, não é o Datena. O Datena estava ao vivo, a gente pôde ver. Ele ficou nu perante o povo. Mas isso aconteceu com todas as emissoras, que no início chamavam de vândalos, de baderneiros os manifestantes, e hoje estão amplamente apoiando, porque cada um que não apoia recebe uma enxurrada de críticas. Quando o ato é pacífico, a imprensa dá pouco espaço. Quando o ato tem violência, a imprensa dá muito espaço. Então, a imprensa fazer o que ela quer, ela é a maior incitadora da violência. Então nós somos a favor da regulamentação do uso da imprensa. A imprensa deve estar na mão do povo também. E a TV Globo, TV Record, porque a televisão tem que ter, por exemplo, obrigatoriamente dar espaço para todas as angústias populares organizadas. Obrigatoriamente dar espaço para todas as angústias sociais organizadas. Esse movimento ainda é um fenômeno a ser analisado. Você tem, durante muito tempo, a direita saiu da rua, a classe média não foi para a rua. E a partir de segunda-feira, o ato foi uma guinada que a classe média foi para as ruas. Isso é um fenômeno a ser analisado. A esquerda tradicional, os movimentos políticos têm que pensar o que está acontecendo, o que fez esse pessoal ir para a rua. Tem o fator da grande mídia, mas tem outros fatores. Tem umas respostas que talvez a gente tenha que dar para essas pessoas da classe média. A massa brasileira é profundamente alienada, no sentido pleno da palavra. Não porque ela seja em si, mas porque a fazem assim. E é fundamental que ela prossiga assim para que o grande círculo, que é o jogo do poder, prossiga mantendo-a nessa condição. E isso passa por informação concreta, real, efetiva, consistente, exatamente na contramão do que a mídia tenta fazer. É confundir as coisas, embaralhar as coisas. Eu acho que quem colocou 100 mil pessoas nas ruas de São Paulo na segunda-feira não foi mais o movimento, não foi mais o aumento da tarifa, mas foi a mídia, assim. E a mídia colocou as pessoas na rua com diversas pautas, de maneira completamente desorganizada, assim. Você viu um grande discurso nacionalista, um grande discurso contra a corrupção, um discurso que queria derrubar o poder sem mudar estruturalmente a sociedade, assim. Eles simplesmente eram contra os governantes que estavam lá, mas não discutiam alguns problemas do Brasil. E isso se mostra muito evidente quando a gente vê que a Fiesp, e a Fiesp, gente, que é uma instituição que financiou a ditadura, a Fiesp que tinha lá o Game Voice, não sei se vocês já viram o filme dele, mas ele assistia sessões de tortura e financiava através da outra gás da ditadura. Essa mesma Fiesp estava lá na Paulista com a bandeira do Brasil, incentivando as pessoas. A despolitização é o principal ponto que a gente enfrenta hoje em dia. Porque no momento, a partir do momento que você está na Paulista e você está num ato teoricamente político e você vê a Fiesp, que é teoricamente um sindicato dos empresários que apoiou o governo militar, estender a bandeira do Brasil e as pessoas cantarem o hino e vibrarem por isso, isso gera uma situação de desconforto. Isso remonta a uma época muito negra da nossa história. Eu vim mais para ver a galera que está lutando por minha causa. Eu acho que ainda falta causa para a manifestação. Gostaria que o movimento atingisse um diálogo com os cabeças, com os caras que estão lá por causa da gente. Não digo por causa de mim, porque eu não voto. Há muitos anos que a gente, você também, você, nenhum de nós tem muita opção para votar. Eu vim aqui para botar a cara na rua e mostrar os meus direitos, né? Eu quero ser ouvida e acho que é assim, é o único jeito que o governo vai perceber a gente. Vim com mais muita gente, porque está todo mundo procurando uma solução. E 140 mil pessoas estão em volta de uma possível solução para mudar a nossa relação com os políticos. I don't know what will come out of it. I have a feeling that there will be young people who will go to politics, maybe a new political party, but definitely you have shaken your political system. Politicians have no idea in Brazil how to deal with this kind of protest.
passe livre. Eu acho que hoje é um dia muito importante, que hoje marca uma vitória da população de São Paulo. A população de São Paulo se mobilizou e conseguiu revogar o aumento e conseguiu pautar no Brasil toda a política de transporte, toda a política tarifária, trazendo a política de transporte para onde ela precisa estar, que é o campo da esfera da política. 20 centavos já foram ganhos, mas é nadinha perto do que se quer discutir. Até porque aqui, o sistema de transporte coletivo por ônibus, em particular no Brasil, é um dos maiores business do Brasil. 4 ou 5 empresários dominam esse mercado cartelizado, possuindo a propriedade de 4, 3, 4, 5 mil ônibus cada um. Em Manaus, uma empresa, em Porto Alegre, outra empresa, mas, no fundo, o mesmo grupo empresarial. Cabe a nós, enquanto sociedade civil, pressionar o poder público para abrir cada vez mais essa discussão para a sociedade, para que a gente possa participar dela e que a gente possa, sim, rever e pensar junto o que a gente quer para a política de transporte da nossa cidade e todo o resto, e que com certeza não inclui os cartéis do transporte que existem hoje. Estar em diálogo com a prefeitura acho que é essencial para que a gente consiga repensar de fato a nossa política de transporte e ver se a gente quer manter esse lucro, e porque acho que o prefeito também não consegue fazer sozinho essa redução, e aí por isso a importância do nosso movimento e dessa vitória. Mas a gente tem que saber que sempre quando o movimento LGBT foi pra rua, quando o movimento feminista foi pra rua, quando o movimento negro foi pra rua, quando o movimento da população de rua foi pra rua, a mídia sempre esteve contra e ela vai continuar contra, porque não existe isso de neutralidade, a mídia tem lado e no nosso país ela é de direita. O problema que está acontecendo, tem muita gente lá embaixo que não é só manifestante. É o pessoal que está depredando as lojas, estão entrando para poder assaltar. E isso acaba queimando a gente que quer reivindicar nossos direitos. Como que a sociedade vai levar a sério o pessoal que está roubando? O pessoal que, ao invés de vir reivindicar, vem para roubar, para tirar proveito da situação. Com isso, a polícia, o choque é obrigada a entrar em ação e sai machucando quem está aqui realmente procurando a mudança. Eu acho que o manifesto até que é uma causa justa, uma causa nobre, mas só que tem meia dúzia de pessoas que aproveita do momento para agir de vandalismo. Então, a gente estava trabalhando, a moça já passou no meio do tumulto e falou: abaixa as portas que a gente já vai começar a agir. Já abaixa as portas, sendo que outro pessoal já tinha falado: não, a gente é pacífico, a gente só está protestando por causa que a gente cansou, o povo acordou de verdade. Quando dizem o Brasil acordou, não, alguns brasileiros acordaram. Talvez a maior parte. Mas um dia a gente chega lá. Então não vamos parar, continuem lutando. Por quê? Se hoje a gente acordou uma boa parcela dos brasileiros, talvez amanhã a gente consiga o que a gente briga. Como sou trabalhador, estou cansado todo dia de pegar a condição lotada, falta de respeito. Não tem lugar, a gente vai amontoado, vai lotado até o teto no metrô, no ônibus lá do meu bairro, na Zona Sul, todo dia aumentando a passagem. A gente está cansado, esse governo corrupto, esse prefeito aí que nem se importa com a saúde, educação, segurança, não tem nenhuma qualidade aqui nessa cidade. E o povo cansou, foi para as ruas, São Paulo parou. Nós saímos do individual e fomos para o coletivo. Isso é mais que importante nos dias de hoje. Eu não quero mais ver Cracolândia, eu não quero mais ver pessoas da escadaria da Sé e com um bispo todo poderoso, todo cravejado de diamantes lá no púlpito e vários cristãos deitados nessa escadaria. Eu não quero ver as minhas amigas travestis sendo mortas nas esquinas. Que acabasse com a corrupção, que a impunidade acabasse, que mudasse o Código Penal brasileiro. Todos se respeitassem mais. Que se peça uma reforma política no Brasil. Investimento na educação. Menos carga tributária, mais investimento em educação, em saúde, para ter uma distribuição melhor aí desse dinheiro aí que o nosso país vai pôs a opção, infelizmente. Melhorasse a remuneração do funcionário público, do professor, porque ninguém se sente motivado a trabalhar. Minha esposa é professora. Pergunta para minha esposa se ela quer trabalhar na rede pública. Mais preocupação com a saúde, com o estudo das crianças, melhoria para o povo e não em Copa. Pedir apoio para a moradia, que todo mundo está precisando disso. Tem gente que está na rua, isso não é justo para as pessoas.
Primeira coisa, mudar radicalmente a reforma partidária. Segunda coisa, regulamentação da mídia. A mídia tem que ser regulamentada para dar mais espaço à luta do povo. Terceira coisa é a revisão urgente dos impostos. Se paga-se muito imposto exorbitantes. Quarta coisa, o controle real do capitalismo. O capitalismo selvagem, que a Dilma abraçou, é culpada por isso. Por exemplo, esse volume imenso de carro, que no Brasil inteiro está estragando as cidades, foi incentivada por Dilma quando ela faz o carro baratinho para qualquer pobre comprar carro. Projeto que estabelecia o pagamento do sistema de transporte coletivo municipal indiretamente, não no ato da sua utilização. Algo como é feito, por exemplo, com a coleta de lixo, né? Como é feito na saúde pública, como é feito na segurança pública e outros serviços. Não significa que ele seja de graça, daí o nome tarifa zero. Ele é pago pelo conjunto da sociedade segundo uma política de impostos, obviamente, progressiva, ou seja, paga mais quem tem mais, paga menos quem tem menos, não paga quem não tem. Mostrou, em primeiro lugar, que havia na discussão da cidade, houve muita tentativa de desqualificar a possibilidade, não só pela questão monetária, como hoje está mais centrado, mas na época dizia-se que já que o que não é pago vai ser desvalorizado, então vai haver vandalismo, vai haver bêbado andando, os jovens vão ficar o dia inteiro passando de ônibus porque é de graça, bobagens desse gênero. E a experiência na cidade de Tiradentes, que nós implantamos um conjunto de linhas a tarifa zero para alimentar um terminal de ônibus, funcionou durante anos a fio, até depois do governo, e não aconteceu nada. Simplesmente tinha um ônibus com motorista e quem precisava pegava o ônibus até o terminal e ponto. Algumas criancinhas de 10, 12 anos davam umas voltinhas de ônibus, o que eu acho extremamente salutar. Cada cidade vai ter uma solução, não existe uma solução genérica para todas as cidades. Tem cidades que podem fazer isso sem gastar nada, por exemplo, nenhuma novidade já existe, né? Agudos, Porto Real, já fazem tarifa zero e não tem nada disso aí. Eles equacionaram lá os seus recursos e conseguiram fazer. Outras cidades vão ter outras soluções. Então, cidades do porte de São Paulo, evidentemente, vão exigir uma engenharia financeira um pouco mais complicada. Todas vão passar por uma reforma tributária. Todas. Vai ter que ampliar recursos. Todas, eu digo, todas as cidades de um certo porte. Vão ter que ampliar recursos para incluir um novo serviço gratuito, tal como a saúde e a educação, e sem prejudicar esses serviços, né? Um primeiro passo de uma grande vitória que será a tarifa zero. E um detalhe, a tarifa zero pode ser implantada por partes. Por exemplo, nos corredores de ônibus de São Paulo, faz tarifa zero. Isto vai ter um duplo significado. Primeiro, vai mostrar o impacto que isso tem sobre o congestionamento da cidade. Segundo, vai servindo a pouco e pouco para a população, que é tão desinformada, porque a gente não consegue competir com os grandes meios de comunicação, percebendo a pouco e pouco o incrível vantagem que isso vai significar. Eu espero que alguma coisa tenha avançado nesse terreno, ou então vou ficar muito triste. Espero que não tenha sido em vão. Valeu a pena lutar. Não vire o vilão. Você devia ter feito mais. Não desista da política. Eu acho que quando eu tiver meus filhos, vou falar, não, o pai compareceu e ajudou a melhorar o nosso país. Eu quero que no futuro os nossos filhos, nossos netos se espelhem na gente e continuem lutando por um país melhor. Então, eu espero que daqui 20 anos eu diga, ganhamos, vitória total, mudamos o Brasil, etc. Eu quero que os ideais prevaleçam, que eu hoje, estudando, eu vou ser um professor amanhã que vai educar e transformar os meninos de hoje em revolucionários amanhã. Para não esquecer essa ideologia. Eu vejo pessoas que, com a minha idade, tinham ideologias muito afloradas e cresceram, ganharam dinheiro e foram aos poucos se esquecendo de tudo isso porque já não é tão interessante.
Então, a mensagem que eu me mando daqui a 20 anos é não esqueça. Não esqueça disso. Olhando para trás e vendo, puxa, meu país mudou muito nesses últimos 20 anos. Eu devo muito isso, não só a minha participação, é evidente, mas essa moçada que saiu das redes sociais e foi para a rua. Obrigado. Quebra e começa já e vamos até o Congresso, vamos invadir aquela merda, meu irmão, e enforcar aqueles filha da puta. Não vai parar aqui, e que não pare aqui, meu irmão, que não pare essa porra aqui. Chega de deputado, meu irmão, quem manda é o povo. Qualquer coisa que tem que ser feita é o povo que tem que votar e não filha da puta no Congresso.